Bem, meus irmãos, quero aqui pedir aos irmãos, então, para início da mensagem desta noite, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. A partir do verso 17, eu lerei alguns trechos e eu vou indicando aos irmãos os trechos que eu lerei. Eu lerei parte do capítulo 6, do verso 17 ao verso 20, parte do capítulo 7, e enquanto isso eu vou indicando aos irmãos as partes que estarei lendo. Então, primeira parte, capítulo 6, a partir do verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7 agora, dos versos 1 ao verso 3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Ainda no capítulo 7, a partir do verso 11 agora. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. E continua então a partir do verso 20 até o final daqui do verso de número 28. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este, com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre, ou vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este,
santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Vamos orar? Pai do céu, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que acabamos de lê-la. Lê-la de modo pública, lê-la de modo audível, para que todos pudéssemos ouvir. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, porque a tua lei é perfeita, porque a tua palavra, ela é inerrante. A tua palavra, Senhor, ela é santa. E nós te louvamos por isso, Pai. E te pedimos, portanto, que o Senhor, mais uma vez, por meio da tua lei, por meio das tuas escrituras, venha falar agora profundamente aos nossos corações. Ó Senhor, te suplico, nos abençoe, nos ajude, nos ensine, nos edifique, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, como diz mesmo a nomenclatura da epístola, ela foi direcionada aos judeus. Que judeus? Os judeus convertidos, os judeus que haviam crido no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Portanto, esses crentes judeus, eles, neste momento, muitos deles estavam pensando em desistir da fé cristã e voltar para a religião da onde eles saíram, do judaísmo. E por que isso? Porque aqui estes crentes judeus estavam experimentando a perseguição contra a igreja. E ora, pensando assim, quando nós éramos judeus, no judaísmo ninguém nos afligia, e agora que estamos no caminho de Cristo, estamos sofrendo aflições. Alguns deles pensavam. Então, estavam pensando em desistir, estavam pensando em voltar para a sua antiga crença, a sua antiga religião. E é interessante que esta carta ela foi escrita exatamente uma carta pastoral, para levar a estes crentes a mensagem de consolo, esperança, e mostrar a eles que retrocederem ao judaísmo lhes trariam grande prejuízo. Veja, por 1500 anos, estes judeus, eles olhavam para Arão e seus descendentes como sacerdotes. E nesse caso, então, o autor da carta de Hebreus quer mostrar a eles que agora há um sacerdote, há um mediador entre Deus e os homens, muito mais superior do que o sacerdócio de linhagem araônica. Mas veja, eles sabiam que então estes sacerdotes mediavam o povo diante de Deus. E os sacerdotes eram aqueles que ofereciam sacrifícios e variadas ofertas pelos pecados dos próprios sacerdotes e do povo. Porém, quando esses judeus, da qual essa carta foi dirigida a eles, quando se tornaram cristãos, foi-lhes então ensinado que o sumo sacerdote araônico, estabelecido no Antigo Testamento, havia então se encerrado, como eu já disse, que agora então Jesus deveria ser visto como sumo sacerdote perfeito. Vemos, portanto, aqui que a intenção do autor da carta era tentar impedir estes crentes judeus de retornar ao judaísmo, onde eles deveriam, portanto, olhar para Cristo Jesus
como sumo sacerdócio perfeito e superior ao sacerdócio de Arão e de sua linhagem. E para isso, então, ele vai mostrar a estes crentes judeus, vai fundamentar exatamente nas Escrituras do Antigo Testamento aquilo que ele e os judeus cristãos deveriam, então, saber, conhecer e aplicar em suas vidas. E então, a primeira coisa que nós temos que aprender aqui, e que o autor de Hebreus nos ensina, é a origem da ordem sacerdotal. Para nós podermos então compreender melhor esta questão, veja só, lá em Levíticos, dos capítulos 1 até o capítulo 7, o homem, o judeu, ele tinha relação com Deus por meio da mediação do sumo sacerdote. De que forma? O sacerdócio, ou sumo sacerdote, ele oferecia sacrifícios que deveria então fazer com que o ofertante, ele pudesse então manter uma aliança, ou melhor, manter uma relação com Deus por meio daquilo que o sacerdote estava lhe proporcionando através do sacrifício. Então, o sacerdote deveria ser este mediador, e Deus então, para isso, ele ordena que Moisés escolhesse Arão e seus filhos, descendentes da tribo de Levi, para assumirem essa função sacerdotal. Veja, foi o próprio Deus que escolheu a origem, ou a tribo originária, que iria ser dela tirado os sacerdotes e o sumo sacerdote. Em Êxodo capítulo 28, no versículo 1, diz o seguinte, veja a ordem de Deus: faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos, com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis a quem enchi o espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Então veja que, segundo o que foi estabelecido pelo próprio Deus, todo e qualquer sacerdote, ele deveria ser da descendência de Levi, ou seja, da tribo de Levi. E o sumo sacerdote deveria ser exclusivamente da linhagem de Arão. Por isso é que as Escrituras falam que a ordem do sumo sacerdote era uma ordem araônica. Bem, estabelecido o sacerdote lá em Êxodo 28:1, Deus agora estabelece as funções sacerdotais, que eram compostas das seguintes tarefas. A primeira, todo sacerdote tinha de fazer expiação, ou seja, oferecer sacrifícios em favor dos pecados do povo e ao mesmo tempo de pecados individuais. E nós temos ali vários trechos do Antigo Testamento que nos mostra isso. Levítico capítulo 4, versos 26, 31, 35, Levítico capítulo 5, verso 6, verso 10, Levítico capítulo 14, verso 31 e outros mais. E o ato de expiar envolvia o quê? Envolvia a matança de um animal trazido para o sacrifício, onde este animal seria o substituto daquele que haveria de morrer, ou seja, do pecador. Então o animal era o substituto daquele que estava oferecendo o sacrifício pela expiação dos seus pecados. Então o sacerdote tomava o animal, matava o animal, espirrava o sangue no altar e ofertava então esse animal como expiação pelos pecados do ofertante. Na verdade, fazer expiação pelo pecado envolvia
o derramamento de sangue. Outra função do sacerdote é que o sacerdote, ele tinha o dever de santificar o povo perante o Senhor e ao mesmo tempo buscar fazer a manutenção dessa santidade. Portanto, o sacerdote, ele tinha autoridade dada por Deus para orientar o povo naquilo que era puro, naquilo que era impuro. Ao mesmo tempo, outra função sacerdotal é que os sacerdotes, eles também tinham o dever de ouvir, por parte dos adoradores, sua confissão de fé. E para isso, então, eles recebiam sacrifícios de ações de graças dos ofertantes ou dos adoradores. Ou seja, os sacrifícios, além de expiarem pecados, sacrifícios também poderiam servir como um ofício, um culto de gratidão a Deus. Outro dever do sacerdote incluía também a supervisão do tabernáculo. Ou seja, os sacerdotes, eles montavam o tabernáculo, eles cuidavam do mobiliário, também cuidavam da desmontagem do tabernáculo e cuidavam também de levar o tabernáculo, ou seja, de transportar o tabernáculo. Mais ainda, os sacerdotes tinham os deveres específicos de instruir e supervisionar o ensino da lei, da Torá, das Escrituras ao povo da aliança. Então o sacerdote era aquele que tinha o dever de ensinar o povo sobre aquilo que Deus deixou registrado na sua lei. Mais ainda, os sacerdotes também, eles tinham como ofício ouvir os casos de desavenças entre as pessoas do povo, tomar a decisão e resolver as questões complicadas de relacionamento entre aquelas pessoas, entre aqueles que pertenciam ao povo da aliança. Então veja que os sacerdotes, eles tinham funções diversas, não só a função de mediação, mas também a função de manutenção do culto a Deus. E aonde que entra Melquisedeque? É interessante notar que no livro de Gênesis, capítulo 14, como aqui no texto de Hebreus, fala-se de Melquisedeque. E aí podem pensar o seguinte: ok, Moisés então, ele recebe de Deus a ordem de estabelecer uma linhagem sacerdotal. Esses sacerdotes serviriam do templo, esses sacerdotes serviriam como aqueles que haveriam de ensinar o povo a palavra de Deus. Mas um momento, Melquisedeque, ele aparece como sacerdote em Gênesis capítulo 14, no encontro de Abraão. Ele vai ao encontro de Abraão com pão e vinho, como diz o texto, e Abraão então lhe oferece o dízimo de tudo aquilo que Abraão havia conquistado. Então ele abençoa Abraão. E se olharmos para a história, Abraão viveu 700 anos antes de Moisés. Então, quem ordenou, quem levantou Melquisedeque como sumo sacerdote? É interessante isso, porque nós podemos olhar para o Salmo 110, no verso 4, e você vai encontrar exatamente isto que o autor de Hebreus coloca aqui, claramente, nos versos 17 e no verso 21 do capítulo 7, onde ele cita este salmo e diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós temos que olhar que no livro de Êxodo,
a linhagem sacerdotal era da tribo de Levi e a linhagem do sumo sacerdote era da dinastia de Arão, ou dos descendentes de Arão. E aqui, no Salmo 110, o Senhor está dizendo que este sacerdote, ou melhor, que este sumo sacerdote que viria, ele seria da ordem de Melquisedeque. Então, na verdade, o termo segundo a ordem de Melquisedeque nos dá a certeza de que Melquisedeque, ele aponta para o sacerdócio de Cristo, daquilo que Cristo é. Portanto, quando Jesus vem ao mundo, ele cumpre exatamente aquilo que havia sido dito, por meio de Melquisedeque, ou seja, por aquilo, pela ordem de Melquisedeque, ou seja, que Melquisedeque, ele era não apenas sacerdote, mas também ele era rei. Veja comigo aqui, no capítulo 7, dos versos 1 e 2, que diz assim: porque Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Na verdade, olhando para aquilo que o Salmo 110 fala sobre o sacerdócio de Melquisedeque, nós podemos então entender que Melquisedeque, como tipo de Cristo, daquilo que Cristo é, um sumo sacerdote perfeito e eterno, podemos então destacar pelo menos 4 pontos aqui. Primeiro, que tanto Melquisedeque como Cristo são reis, ou eram reis, quando sacerdotes. Ambos fazem oferta a Deus. Melquisedeque traz pão e vinho. Cristo oferece o seu corpo e seu sangue. Ambos recebem seu sacerdócio diretamente de Deus, pois Melquisedeque não tinha linhagem sacerdotal. E quem então ordenou Melquisedeque sacerdote? Mostra claramente no Salmo 110 que foi o Senhor. E mais ainda, que a soberania universal e o sacerdócio perpétuo do Messias não eram então conferidos por investidura terrena, e sim como aquilo que aconteceu como o misterioso Melquisedeque. E veja que o nome Melquisedeque, ele é um nome providencial, indicando o sumo sacerdócio de Cristo. Por quê? Melquisedeque, ele é uma composição de 2 termos. Quais são eles? O primeiro é rei, e o segundo, ele é justiça. Na verdade, os 2 termos em hebraico, um é Melech, rei, e outro é Tzedek, justiça. Na verdade, Melquisedeque, o nome significa, é o rei que trouxe a justiça, e que por essa justiça, então, ele promoveu a paz, porque ele era rei de Salém. Portanto, Melquisedeque prefigura no Antigo Testamento um tipo do Cristo que viria. Então, na verdade, quando o autor de Hebreus fala, veja, no passado havia os sacerdócios, ou sacerdotes, ordenados de acordo com a tribo de Levi, de acordo com os descendentes de Arão como sumo sacerdote. Mas veja, Melquisedeque foi antes disso. Melquisedeque, ele foi aquele que foi investido pelo próprio Deus e que carrega no seu nome o rei que veio trazer justiça. E o que então o autor de Hebreus quer ensinar a esses judeus? A respeito exatamente do sacerdócio perfeito de Cristo, que de tudo aquilo que eles conheciam dos sacerdotes do Antigo Testamento,
Cristo, o sacerdote pela ordem de Melquisedeque, ele veio ao mundo para trazer, exercer e perpetuar um sacerdócio perfeito. Veja, quando ele fala sobre o sacerdócio de Cristo, peço que você leia comigo dos versos 17, 18 e 19 do capítulo 7 aqui de Hebreus. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fragilidade e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. E o que ele quer dizer com isso? Sobre o sumo sacerdócio de Cristo, ele diz o seguinte, que o sacerdócio de Cristo, ele é mais efetivo do que os sacerdotes que eles, judeus, conheciam lá no judaísmo. Lembram-se, o sacerdócio levítico, com todas as leis cerimoniais ligadas a ele, não podia levar a ninguém à perfeição. Por quê? Porque exatamente esses sacerdotes, eles apenas estavam levando o povo, mediando o povo com Deus, mas eles mesmos não podiam salvar o povo. Eles mesmos não podiam trazer a garantia de salvação. Então, o que o autor de Hebreus está falando é que o sacerdócio de Cristo, ele é muito mais efetivo do que aqueles sacerdotes que eles conheciam lá no judaísmo, que sacrificavam animais, que ali diante de Deus buscava expiar os pecados do povo. E ele diz então aqui, no versículo 18, que aquilo que se revogou por causa da sua fraqueza e inutilidade, em Cristo se coloca uma esperança superior. Que Cristo, no exercício do seu sacerdócio, ele é muito mais efetivo, porque Cristo, ele veio expiar os pecados e nos garantir a vida eterna pelo seu próprio sacrifício. O sacrifício perfeito, não o sacrifício de animais, mas o sacrifício do Filho do Deus Altíssimo. O sacrifício daquele que não conheceu pecado, o sacrifício daquele que é perfeito, o sacrifício daquele que é santo. Mais ainda, o autor de Hebreus quer levar a estes judeus a refletirem sobre o sacerdócio de Cristo, porque o sacerdócio de Cristo, ele é mais firmemente estabelecido do que o sacerdócio do judaísmo. Veja aí comigo nos versos 20 a 22. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ou seja, um sacerdote, para ser sacerdote, ele tinha que nascer, em primeiro lugar, na tribo de Levi. Em segundo lugar, ele tinha que nascer na família certa. E veja, Cristo, ele foi ordenado por juramento do próprio Deus. Deus deixou claro que o juramento era irreversível.
diz: tu és sacerdote para sempre. Não haveria a mínima possibilidade de Cristo, mesmo não ter vindo da tribo de Levi na sua descendência humana, e sim da tribo de Judá, mas não havia a mínima possibilidade desse Messias não ser o mediador entre Deus e os homens. Sabe por quê? Porque Deus jurou isso. Jesus, portanto, torna-se a garantia e segurança de uma aliança muito melhor. Não a de aliança antiga, onde havia a possibilidade, mesmo nascendo na tribo de Levi, não ser sacerdote. Mas Cristo, Ele é sacerdote, o sumo sacerdote, pela promessa e pelo juramento do próprio Deus. Tu és sacerdócio para sempre. É isto então que o autor de Hebreus quer levar a estes judeus cristãos a repensarem sobre a tentativa de voltar para o judaísmo. Vocês vão voltar para um judaísmo onde os sacerdotes, eles não têm perfeição, não dão a garantia de salvação. Veja que Cristo, Ele é sacerdote, não por mãos humanas. Ele é um sacerdote perfeito, e um sacerdote estabelecido pela promessa do próprio Deus. Terceiro, o sacerdote de Cristo, ele é de mais longa duração do que os sacerdotes do judaísmo. Dos versos 23 a 25 diz: ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Se você olhar no Antigo Testamento, você pode ver que nenhum sacerdote de Israel vivia para sempre. Havia uma geração de sacerdotes. Uma geração dava lugar a outra geração de sacerdotes. E todas as vezes que mudava o sacerdócio, havia mudanças. E é interessante notar que o que ele quer dizer é o seguinte: sabe aquela mudança que há de sacerdote entrando e sacerdote saindo? Com Cristo não é assim. Porque o seu sacerdócio, ele foi dado pessoalmente, e não é algo hereditário. Ele não pode ser passado para outra pessoa, pois ele continua para sempre, como diz o verso 24. Então o sacerdócio de Cristo, ele não tem fim. O sacerdócio de Cristo não vai acabar, ele é eterno. E é isto que o autor de Hebreus quer levar a estes judeus cristãos a tomarem consciência, de que este sacerdócio é imutável. Neste sacerdócio há garantia de salvação, porque este sacerdócio não muda, e não mudará, e não se encerrará o seu ministério. É para sempre. Não é passado de geração em geração, mas é eterno. Por que voltar então para o judaísmo? Por que querer voltar para trás? Por que desistir, sendo que vocês têm um sacerdote eterno, perfeito, imutável, e que garante a salvação pela sua intercessão, pelo seu sacrifício, pela sua mediação. E por último,
como ele diz aqui nos versos 26 a 28, que o sacerdócio de Cristo atende exatamente à necessidade do pecador. Diz aqui, versículo 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Quando nós ouvimos esta noite sobre a importância do sacerdócio na função mediadora com Deus, nós podemos lembrar então que o sumo sacerdote do Antigo Testamento era aquele que tinha a função de mediador entre Deus e o povo da aliança. Ele intercedia pelo povo e ele ensinava o povo a vontade de Deus, como nós vimos. No Novo Testamento, Jesus, o perfeito sumo sacerdote, que ele se ofereceu como sacrifício perfeito, ele intercede perfeitamente pela igreja. No sacerdócio levítico havia imperfeições, mas no sacerdócio de Cristo tudo é perfeito. O sacerdócio levítico se encerrou, mas o sacerdócio de Cristo permanece eternamente. E é interessante que o Senhor Jesus, portanto, é um sacerdote, ou ele é o sumo sacerdote, perfeito, não como os sacerdotes do Antigo Testamento que conviviam com o pecado, enfermidade, fraqueza, onde o sacerdote tinha que, antes de oferecer sacrifícios pelo povo, oferecer sacrifícios por si mesmo. Mas o sacerdócio de Cristo, ele é perfeito, porque tudo aquilo que o pecador necessitava para ter a sua comunhão com Deus restabelecida, Cristo, ele fez definitivamente naquela cruz. Não há, portanto, nenhuma imperfeição no exercício desse sacerdote, mesmo de mediador e mesmo do sacrifício, porque esse sacrifício ele foi perfeito. E mais ainda, esse sacrifício ele foi plenamente aceitável por Deus. E este sumo sacerdote, ele está junto do Pai. Agora, eternamente, intercedendo pelo seu povo, intercedendo pela sua igreja. O autor de Hebreus, portanto, mostra que, por que voltar ao judaísmo? Por que voltar para uma crença na qual vocês, lá no passado, tinham um sacerdote, mas que esse sacerdote não atendia perfeitamente às suas necessidades? Que vocês precisavam continuar sacrificando, e ele mostra que este sacerdote, ele sacrificou a si mesmo, onde este sacrifício foi aceito por Deus de uma vez por todas, para perdoar os pecados da igreja de Cristo. Diante disso que ouvimos esta noite, meus irmãos, o que isso pode então ser aplicável na nossa vida? Sobre isto que Hebreus escreveu, ou melhor, que o autor de Hebreus escreveu para aqueles
crentes, judeus, que pensavam em desistir da fé cristã. Primeira coisa, Jesus, o nosso supremo sumo sacerdote, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, e onde Ele está, nós podemos confiadamente entender que nunca, quando buscaremos a Deus, sermos rejeitados. E sabe por quê? Não porque em nós existe algum mérito, mas porque este sumo sacerdote, que é Cristo, está intercedendo junto a Deus Pai. E mais ainda, pelo seu sacrifício, o Senhor nos vê puros, sem pecado. Nunca seremos rejeitados. Nunca seremos abandonados. Este sumo sacerdote, ele é capaz e tem o poder de sempre nos conservar junto a Deus, pelo seu sacrifício e pela sua mediação. A segunda coisa, este sumo sacerdote que é Cristo, como meu intercessor, porque a sua intercessão é perfeita, nunca haverá ocasião em que eu venha ou que eu possa me encontrar fora da comunhão de Deus, por causa da sua intercessão, que é perfeita e certa. Pecamos? Sim. Mas o que a Bíblia diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pela sua intercessão, pela sua mediação, nunca haverá a possibilidade daqueles que pertencem ao povo de Deus viver fora da comunhão com Deus. O que nos garante esta comunhão? O sumo sacerdote, Senhor Jesus. E por último, o Senhor Jesus como meu sumo sacerdote é aquele que me garante que todas as vezes que eu me aproximar de Deus com confiança e certeza de que obterei misericórdia para os meus pecados, este sumo sacerdote é que me garante desta certeza. Porque pelo seu sacrifício e pela sua mediação, Ele nos dá a certeza de que os nossos pecados serão perdoados. Não há a mínima possibilidade do Senhor negar o seu perdão, porque Cristo, o nosso sumo sacerdote, pela sua intercessão e pelo seu sacrifício, nos garante, nos dá a certeza de que todas as vezes que eu me aproximar de Deus e confessar os meus pecados, eu tenho a garantia de ser perdoados e purificado de toda injustiça. E sabe por que de tudo isso? Que o autor de Hebreus então diz, no capítulo 4, versículos 15 e 16. Porque este sumo sacerdote não é aquele sumo sacerdote do Antigo Testamento. Aquele sumo sacerdote é um sacerdote que tratava o povo de maneira impessoal, apenas dentro de um cerimonial de sacrifícios. Ele diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas.
porque Ele sabe o quão nós somos fracos. Antes foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ele sabe o que nós temos passado das nossas tentações. Mas veja, mas sem pecado. Ele, e somente Ele. Ora, este sumo sacerdote perfeito, que sabe as minhas fraquezas, conhece os meus pecados, porque Ele passou por isso, mas não pecou. Ele viveu como qualquer um de nós, mas não conheceu o pecado, ao contrário, perfeito. Ele então nos dá a promessa de todas as vezes que nos achegarmos a Ele, confiadamente, nós receberemos do trono da graça a misericórdia. E todas as vezes que clamarmos por este sumo sacerdote, Ele nos trará o seu socorro. Ele nos trará o refrigério para a nossa alma. E a certeza de que Ele nunca, nunca nos abandonará. Portanto, que o Senhor nos abençoe. E que a cada dia nós possamos ter a certeza de que este sumo sacerdote perfeito, providenciado pelo Pai, a sua igreja, nos dá a garantia de perdão de pecados, de comunhão com Deus e da certeza de vida eterna. Que Deus nos abençoe e que Deus continue nos ajudando. Amém.